Via com 237. Página 238. Poder Alegre, mestre na arte de fácil faz isso. Resultados de relaxamento de recriação, e o processo de recriação deve ser contínuo. O ser humano está destinado para ser ligado a um fluxo contínuo de força que procede de Deus através do indivíduo e de volta a Deus para a renovação. Quando se vive em sintonia com esta recriativo constantemente processo que lhe aprende a qualidade indispensável para relaxar e trabalhar com base fácil faz isso. Agora, como dominar esta habilidade? Aqui estão 10 regras para a tomada da maneira mais difícil fora de seu trabalho. Experimente estes métodos comprovados para trabalhando duro facilmente. Eles vão ajudá-lo a relaxar e ter alimentação fácil. 1. Não fique com a ideia de que você é Atlas carregando o mundo em seus ombros. Não se esforce tanto. Não se leve tão falando sério. 2. Determinar a gostar de seu trabalho. Em seguida, ele vai se tornar um prazer, não trabalho penoso. Talvez você não precisa mudar o seu trabalho. Mudar a si mesmo e seu trabalho vai parecer diferente. 3. Planeje seu trabalho a seu plano de trabalho. Falta de sistema produz aquela estou inundado feeling. 4. Não tente fazer tudo de uma só vez. É por isso que o tempo é espalhar. Preste atenção a esse conselho sábio da Bíblia. Este coisa que eu faço. 5. Obtenha uma atitude mental correta, lembrando que a facilidade ou dificuldade em seu trabalho depende de como você pensa sobre isso. Acho que é difícil e você torna difícil. Acha que é fácil e tende a se tornar fácil. 6. Torne-se eficiente em seu trabalho. O conhecimento é poder sobre o trabalho. É sempre mais fácil fazer a coisa certa. 238. Página 239. 7. Praticar estar relaxado. Fácil sempre faz isso. Não pressione o puxão. Leve-o no seu ritmo. 8. Discipline-se para não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. A acumulação de empregos desfeitas faz seu trabalho mais. Mantenha o seu trabalho até agendar. 9. Ore sobre o seu trabalho. Você vai ter eficiência descontraído fazê-lo. 10. Assumir o parceiro invisível. É surpreendente a carga ele vai tirar você. Deus é tão em casa em escritórios, fábricas, lojas, cozinhas, como nas igrejas. Ele sabe mais sobre seu trabalho do que você faz. Sua ajuda vai fazer o seu trabalho fácil. 239. Página 240. Capítulo 15. Como chegar pessoas gostem de você. Podemos muito bem admitir isso. Queremos que as pessoas gostem de nós. Você pode ouvir alguém dizer: eu não me importo se as pessoas gostam ou não. Mas sempre que você ouvir alguém dizer que, basta colocar lá como um fato que ele não está realmente dizendo a verdade. O psicólogo William James disse: um dos mais profundos unidades da natureza humana é o desejo de ser apreciado. O desejo de ser amado, a ser realizada em estima, para ser um depois procurado pessoa, é fundamental para nós. A pesquisa foi realizada entre alguns estudantes do ensino médio no pergunta: o que você faz mais deseja? Por esmagadora maioria dos alunos votaram que eles queriam ser popular. O mesmo desejo é em pessoas mais velhas também. Na verdade, é duvidoso que alguém já sobrevive o desejo de ser bem pensada, a ser altamente considerado, ou para ter o carinho de seus associados. Para ser mestre na arte de popularidade, ser ignorante. Lutar deliberadamente depois de popularidade e as chances são que você vai nunca alcançá-lo. Mas se tornar uma daquelas raras personalidades sobre os quais as pessoas dizem:
Ele certamente tem alguma coisa, e você pode estar certo de que você está no caminho para ter pessoas como você. Devo adverti-lo, no entanto, que, apesar de suas realizações na popularidade, você nunca vai ficar todo mundo gostar de você. Há uma peculiaridade curiosa na natureza humana em que algumas pessoas simplesmente naturalmente não vai gostar de você. A quadra inscrito em uma parede em Oxford diz: Eu não te amo, Dr. Phil, a razão pela qual eu não posso dizer. 240. Página 241. Mas isso por si só eu sei muito bem, eu não te amo, Dr. Phil. Esse versículo é muito sutil. O autor não gostou do Dr. Phil. Ele não sei porquê, mas ele só sabia que ele não gostava dele. Era mais provável uma versão irracional, pois, sem dúvida, Dr. Caio era uma pessoa muito legal. Talvez se o autor tivesse conhecido ele melhor que ele teria gostado dele, mas o pobre Dr. Caio nunca tornou-se popular como o autor dessas linhas. Pode ter devido simplesmente a uma falta de aproximação, que desconcertante mecanismo pelo qual nós quer fazer ou não clique com certas pessoas. Até mesmo a Bíblia reconhece esse fato infeliz sobre o ser humano natureza, para ele diz: se for possível, quanto depender de vós, viver em paz com todos os homens. Romanos 12:18. A Bíblia é um muito realista livro e ele conhece as pessoas, as suas infinitas possibilidades, bem como as suas imperfeições. A Bíblia aconselha os discípulos que, se eles entraram em uma aldeia e depois de tentar o seu melhor para se dar bem com as pessoas ainda não poderia fazê-lo, eles eram para sacudir o pó da vila a partir de sua pés e aquele que não receberá a vós, quando sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Lucas 9. 5. Isso tudo é por meio de dizer que você vai ser sábio se você não deixá-lo muito a sério e afetá-lo se você não conseguir popularidade perfeita com todos. No entanto, existem certas fórmulas e procedimentos que, se seguido fielmente, pode torná-lo uma pessoa a quem outras pessoas gostam. Você pode desfrutar de relacionamentos pessoais satisfatórios mesmo se você é uma pessoa difícil ou pela natureza tímida e aposentando, mesmo um social. Você pode fazer de si mesmo um que goza de relações fáceis, normal, natural e agradável com outros. Eu não posso exortá-lo com muita força a considerar a importância de este assunto e para dar tempo e atenção ao seu domínio. Para 241. Página 242. Você nunca será totalmente feliz ou bem-sucedido até que você faça. Falha nesta capacidade irá afetá-lo negativamente psicologicamente. Para ser amado é de importância mais profunda do que a mera satisfação do ego. Tão necessária quanto a que está o seu sucesso na vida, as relações pessoais normais e satisfatórias são ainda mais importantes. O sentimento de não ser desejado ou necessário é um dos mais devastadores de todas as reações humanas. Para o grau em que vocês são procurados ou necessário por outras pessoas, você se tornar uma pessoa totalmente liberado. O lobo solitário, o isolado personalidade, o indivíduo de se aposentar, essas pessoas sofrem uma miséria que é difícil de descrever. Em autodefesa que aposentar cada vez mais dentro de si. Sua engroving, natureza introvertida é negado o desenvolvimento normal, que os de saída, pessoa experimenta doação. A menos que a personalidade é arrastado para fora de si mesmo e pode ser de valor para alguém, pode adoecer e morrer. O sentimento de não ser queria ou precisava produz frustração, o envelhecimento, a doença. Se você tem um sentimento de inutilidade, se ninguém precisa ou quer que você realmente deveria fazer algo sobre isso. Não é apenas uma forma patética para viver, mas é sério psicologicamente.
Aqueles que lidar com os problemas da natureza humana constantemente deparar com este problema e os seus resultados infelizes. Por exemplo, em um almoço Rotary Club em uma determinada cidade, dois médicos se à minha mesa. Um homem idoso que teve sido aposentado por vários anos, o outro mais popular jovem médico na cidade. O jovem médico, parecendo frangalhos, frustradas no final e caiu para baixo com um suspiro cansado. Se apenas o telefone parou de tocar, queixou-se. Eu não posso chegar a algum lugar, porque as pessoas me chamam o tempo todo. Eu queria que eu poderia colocar um silenciador sobre o telefone. O velho médico falou baixinho. Eu sei como você se sente, Jim, ele disse. Eu costumava me sentir desse jeito mesmo, mas ser grato ao telefone toca. Seja contente por as pessoas querem e precisam de você. 242. Página 243. Em seguida, ele acrescentou pateticamente: ninguém nunca me chama Nimoré. Gostaria de ouvir o telefone tocar novamente. Ninguém quer-me, ninguém precisa de mim. Eu sou o tem sido. Todos nós na mesa que às vezes me sinto um pouco desgastado por inúmeras atividades. Fiz um monte de pensamento como ouvimos o velho médico. Uma mulher de meia idade queixou-me que não se sentia bem. Ela estava insatisfeita e infeliz. Meu marido é morto, os filhos estão crescidos, e não há lugar para mim em mais alguma. As pessoas me tratam com bondade, mas eles são indiferentes. Todo mundo tem seu próprio interesse e ninguém precisa-me, ninguém me quer. Eu me pergunto, que poderia ser uma razão para eu não fazer se sentindo bem? Perguntou ela. Na verdade, que muito provavelmente poderia ser uma razão importante. Em um escritório de negócios do fundador da empresa de apenas 70 passado estava caminhando sem descanso e sem rumo. Ele falou comigo, enquanto seu filho, atual chefe da empresa, que tive vir ver, estava ao telefone. O homem mais velho disse melancolicamente: por que você não escreve um livro sobre como se aposentar? Isso é o que eu preciso saber. Eu pensei que ia ser maravilhoso para dar-se os encargos do trabalho, continuou ele, mas agora eu acho que ninguém está interessado em qualquer coisa que eu digo. Eu costumava pensar que eu era um cara popular, mas agora quando eu chegar aqui embaixo e sentar-se em torno do escritório todo mundo diz olá, então eles me esquecer. Eu poderia muito bem ficar longe por completo para todos eles se preocupam. Meu filho está executando um negócio e ele está fazendo um bom trabalho, mas, concluiu pateticamente, eu gostaria de acho que eles precisavam de mim um pouco. Essas pessoas estão a sofrer uma das mais patéticas experiências infelizes nesta vida. Seu desejo básico é ser procurados e esse desejo não está sendo satisfeita. Eles querem pessoas para apreciá-los. A personalidade almeja estima. Mas não é só na aposentadoria que esta situação se desenvolve. 243. Página 244. Uma menina de 21 anos me disse que ela tinha sido indesejada desde o nascimento. Alguém havia lhe dado a noção de que ela era um filho indesejado. Esta ideia séria tinha fundado em sua subconsciente, dando-lhe um profundo sentimento de inferioridade e autodepreciação. Isso a fez tímido e para trás, fazendo com que ela recuar para dentro de si. Ela tornou-se solitário e infeliz e foi, de fato, uma personalidade subdesenvolvida. A cura para ela condição era de renovar a sua vida espiritual, especialmente seu pensando, qual processo em tempo fez dela uma pessoa bem-quisto definindo sua personalidade livre de si mesma. Inúmeras outras pessoas, não particularmente vítimas de profundo conflitos psicológicos inconscientes, nunca ter dominado o dom de ser popular. Eles tentam o suficiente.
Eles ainda irão a extremos, muitas vezes agindo de uma forma que eles realmente não desfrutar, mas que eles empregam apenas por causa de sua intensa desejo de ter pessoas como eles. Em todos os lugares hoje vemos pessoas colocando em um ato por causa de seu desejo desordenado de popularidade no sentido superficial em que a palavra é muitas vezes utilizado na sociedade moderna. O fato é que a popularidade pode ser alcançado por alguns simples, técnicas naturais, normais, e facilmente dominado. Prática, luz de forma diligente e você pode se tornar uma pessoa bem gostado. Em primeiro lugar, se tornar uma pessoa confortável, isto é, com as quais as pessoas podem associar-se em um sentido de tensão. De algumas pessoas que se diz: você nunca consegue chegar perto dele. Há sempre uma barreira que você não consegue superar. A pessoa confortável é descontraído e natural. Ele tem uma agradável gentilmente, maneira, genial sobre ele. Estar com ele é e não ao contrário vestindo um chapéu velho ou um velho par de sapatos, ou um casaco velho fácil. A reservada, indivíduos sem resposta dura nunca malhas para o grupo. Ele é sempre um pouco de fora. Você nunca sabe como levá-lo ou como ele vai reagir. Vocês simplesmente não são fáceis, como com ele. Alguns jovens estavam conversando sobre há 17 anos de idade 244, página 245. O menino a quem eles gostaram muito. Dele disseram: ele é boa companhia. Ele é um bom esporte. Ele é fácil de ser respeitado. É muito importante cultivar a qualidade de ser natural. Normalmente, esse tipo de indivíduo é grande alma. Pessoinhas que estão muito preocupados com a forma como você tratá-los, que são ciúmes de seu lugar ou posição, que meticulosamente ficarem em suas prerrogativas, são duros e facilmente ofendido. Um homem que é um excelente exemplo dessas verdades é James A. Parley, ex-carteiro-geral das Nações Membros. Eu conheci o Sr. Parley pela primeira vez uma série de anos atrás. Meses mais tarde, eu o conheci em uma grande multidão de pessoas e ele me chamou pelo nome. Ser humano, eu nunca esqueci isso, e há uma razão que eu sempre gostei de Mr. Parley. Um incidente interessante ilustra o segredo deste homem que é um especialista em como levar as pessoas a gostar dele. Eu estava a falar na Filadélfia em um almoço livre autor, juntamente com Mr. Parley e 2 outros autores. Eu realmente não testemunhar a cena que eu estou prestes a descrever, como eu estava atrasado para chegar, mas minha editora fez. Os alto-falantes deste almoço foram caminhando ao longo do corredor do hotel juntos quando eles passaram por um colorido empregada doméstica que está por um carrinho carregado com lençóis, toalhas, e outro equipamento com o qual ela foi à manutenção do quartos. Ela não estava prestando atenção a este grupo de pessoas como eles se desviaram, para evitar seu carrinho. Mr. Parley caminhou até para ela, estendeu a mão e disse: Olá, não. Como são você? Estou Jim Parley. Como você se chama? Feliz em te ver. Meu editor olhou para ela como o grupo passou para baixo o salão. A boca da menina era de largura, com espanto e seu rosto abriu-se num sorriso bonito. Foi um excelente exemplo de como uma egotistical, confortável, de saída pessoa é bem-sucedida nos relacionamentos pessoais. Um departamento de psicologia da universidade realizou uma análise 245, página 246 dos traços de personalidade, através da qual as pessoas estão gostou ou não. 100 características foram analisadas cientificamente e informou que a pessoa deve ter 46 características favoráveis, a fim de ser amado. É bastante desanimador para perceber que você deve ter um número tão grande de características para ser popular.
O cristianismo, no entanto, ensina que um traço básico vai longe para levar as pessoas a gostar de você. Essa característica é um sincero interesse sincero e amor pelas pessoas. Talvez, se você cultivar essa característica básica, outros traços naturalmente irá se desenvolver. Se você não é do tipo de pessoa confortável, sugiro que você faça estudo de sua personalidade com vistas a eliminando elementos conscientes e inconscientes de tensão que podem existir. Não assuma que o motivo outras pessoas não gostam de você é por causa de algo errado com eles. Suponha, em vez disso, que o problema está dentro de si mesmo e determinar para encontrar e eliminá-lo. Isto exigirá escrupulosa honestidade e pode também envolver a assistência de especialistas da personalidade. Os chamados elementos arranhados em sua personalidade podem ser qualidades que você tomou em ao longo dos anos. Talvez eles tenham sido assumido defensiva, ou podem ser o resultado de atitudes desenvolvidas em seus dias mais jovens. Independentemente da origem, que pode ser eliminado por um estudo científico de si mesmo e por seu reconhecimento da necessidade de mudar seguido por um processo da personalidade de reabilitação. Um homem veio à nossa clínica na igreja em busca de ajuda no problema das relações pessoais. Cerca de 35 anos de idade, ele era o tipo de pessoa que você certamente olhar para o dobro se não 3 vezes. Ele era esplendidamente proporcionado e impressionante. Superficialmente sobre ele, foi surpreendente que as pessoas não devem gostar dele. Mas ele passou a delinear um conjunto infeliz e contínuo de circunstâncias e casos para ilustrar o seu fracasso em relações humanas. 246. Página 247. Eu faço o meu melhor, explicou. Eu tentei colocar em prática as regras que me foram ensinadas sobre a obtenção de bem com as pessoas, mas conseguir nada com o esforço. As pessoas simplesmente não gostam de mim e o que é mais estou ciente disso. Depois de falar com ele, não foi difícil entender o apuros. Não estava em sua maneira de falar persistentemente e atitude crítica velada, mas ainda assim aparente. Ele tinha uma maneira atraente de franzir os lábios que indicava um tipo de afetação ou reprovação para todo mundo, como se ele sentia um pouco superior e desdenhoso em relação a outras pessoas. De fato, não era sobre ele uma atitude notável de superioridade. Ele era muito rígida, sem flexibilidade de personalidade. Será que não existe alguma maneira de mudar a mim mesmo para que as pessoas como eu? Perguntou ele. Não há alguma maneira eu posso parar inconscientemente esfregando as pessoas o caminho errado. O jovem era decididamente egocêntrica e egoísta. A pessoa que ele realmente gostava era ele mesmo. Toda declaração, cada atitude estava, inconscientemente, medido em termos de como reagiu em si mesmo. Tivemos que ensiná-lo a amar outra pessoa e esquecer de si mesmo, o que foi, naturalmente, uma completa inversão do seu desenvolvimento. Foi essencial, no entanto, para a solução de seu problema. Eu achei que este jovem foi irritável com as pessoas e ele pegou sobre eles em sua própria mente, embora sem conflitos externos com outras pessoas desenvolvidos. Interiormente ele estava tentando fazer todo mundo sobre para se adequar a ele mesmo. Pessoas inconscientemente percebeu isso, embora talvez eles não definiam o problema. Barreiras foram erguidas em sua mente na direção dele. Desde que ele estava sendo desagradável para as pessoas em seus pensamentos, ele seguiu que ele estava menos de quentes em suas atitudes pessoais. Ele foi educado o suficiente e conseguiu não ser grosseiro e desagradável, mas as pessoas inconscientemente sentiu frieza nele, por isso deu-lhe a escova da qual ele se queixou.
O 247, página 248. A razão que o fez foi porque em sua mente, ele tinha escovado louça. Ele gostava-se muito bem, e para construir a sua autoestima que ele não gostava de outros. Ele estava sofrendo de amor próprio, a chefe de cura para o que é prática do amor ao próximo. Ele estava confuso e perplexo quando esboçou sua dificuldade. Mas ele foi sincero e feito um bom negócio. Ele praticado as técnicas sugeridas para o desenvolvimento de amor de outros em lugar de amor próprio. É necessária algumas fundamentais mudanças para alcançar este objetivo, mas ele conseguiu fazê-lo. Um método sugerido foi que a noite antes de se aposentar, ele faça uma lista de pessoas que conheceu durante o dia, como, por exemplo, o motorista do ônibus ou o jornaleiro. Ele era a imagem mentalmente cada pessoa cujo nome apareceu na lista, e como ele trouxe cada rosto antes que ele era pensaram gentilmente pensava sobre essa pessoa. Então ele foi para orar por cada um. Ele estava a rezar em torno de seu pequeno mundo. Cada um de nós tem seu próprio mundo, as pessoas com quem fazemos negócios ou são associados, de uma forma ou de outra. Por exemplo, a primeira pessoa fora da família a quem este jovem Serra da Manhã foi o ascensorista em sua apartamento-casa. Ele não tinha o hábito de dizer nada para ele além de uma superficial e rosnou bom dia. Agora, ele aproveitou o tempo para ter uma pequena conversa com o elevador homem. Ele perguntou a ele sobre sua família e sobre seus interesses. Ele descobriu que o operador do elevador tinha um ponto de vista interessante e algumas experiências que foram muito fascinantes. Ele começou a ver novos valores em uma pessoa que a ele anteriormente tinha sido um robô mecânico, que dirigia o elevador para cima e para baixo para o seu piso. Ele, na verdade, começou como o operador do elevador e por sua vez o ascensorista, que tinha formado uma opinião bastante precisa do jovem, começaram a rever seus pontos de vista. Eles estabeleceram um amistoso relacionamento. Assim, o processo passou de pessoa para pessoa. Um dia, o jovem disse-me: eu descobri que o 248, página 249, mundo está cheio de pessoas interessantes e eu nunca percebi isso antes de. Quando ele fez essa observação, ele provou que ele estava perdendo a si mesmo, e quando ele fez isso, como a Bíblia tão sabiamente nos diz, ele se viu. Ao perder a si mesmo que se viu e lotes de novos amigos além. As pessoas aprenderam a gostar dele. Aprender a rezar pelas pessoas era importante em sua reabilitação, para quando você orar por alguém que você tende a modificar a sua atitude pessoal em relação a ele. Você levanta o relacionamento deste modo para um nível mais elevado. O melhor em outra pessoa começa a fluir em direção a você como seus melhores fluxos em direção a ele. Na reunião dos melhores em cada uma unidade superior de entendimento está estabelecido. Essencialmente, levar as pessoas a gostar de você é apenas o outro lado de gostar deles. Um dos homens mais populares que viviam nos Estados Unidos dentro do tempo de vida da maioria de nós foi o Tarde Will Rogers. Um dos mais característicos declarações ele já fez foi: eu nunca conheci um homem que eu não gostei. Que pode ter sido um pouco de exagero, mas estou certo de Will Rogers não considerá-la como tal. Essa é a maneira como ele se sentia em relação às pessoas, e como resultado, as pessoas abriram a ele como flores para o sol. Às vezes, a oposição fraca é oferecer o que é difícil como algumas pessoas. Concedido, algumas pessoas são por natureza mais afável do que outros, no entanto, uma tentativa séria de saber qualquer indivíduo irá revelar qualidades dentro dele que são admirável, mesmo amável. Um homem teve o problema de conquistar os sentimentos de irritação para as pessoas com quem ele estava associado.
Para algumas pessoas que ele tinha uma profunda antipatia. Ele se irritava intensamente, mas venceu a esses sentimentos simplesmente por fazer uma lista exaustiva de tudo que ele poderia admirar sobre cada pessoa que o irritava. Diariamente ele tentou 249, página 250 acrescentar a esta lista. Ele ficou surpreso ao descobrir que as pessoas que ele achava que ele não gostava de todo provou ter muitas qualidades agradáveis. Na verdade, ele estava em uma perda para entender como ele já não gostava deles depois de se tornar consciente de suas qualidades atraentes. É claro que, enquanto ele estava fazendo estas descobertas sobre eles, por sua vez, estavam encontrando novas qualidades simpáticas nele. Se você passou a vida até este ponto, sem ter relações humanas satisfatórias estabelecidas, não assuma que você não pode mudar, mas será necessário tomar medidas concretas para resolver o problema. Você pode mudar e tornar-se uma pessoa popular, muito querido e estimado, se você está disposto a fazer o esforço. Recordo-vos como eu me lembrar que uma das maiores tragédias do pessoa média é a tendência para gastar toda a nossa vida aperfeiçoando nossas faltas. Desenvolvemos uma falha em nós cuidar dele e cultivá-lo, e nunca mudá-lo. Como uma agulha pego no sulco de um registro com defeito em um gramofone, que desempenha a mesma velha canção e outra vez. Você deve levantar a agulha para fora da ranhura, então você vai ter desarmonia já não, mas harmonia. Não gastar mais de suas falhas de vida aperfeiçoando nas relações humanas. Passar o resto de sua vida aperfeiçoando suas grandes capacidades de uso para as relações pessoais são de vital importância para a vida bem-sucedida. Ainda outro fator importante para conseguir que as pessoas gostam de você é para a prática de construção do ego de outras pessoas. O ego é a essência da nossa personalidade, é sagrada para nós. Lá está em cada pessoa um desejo normal para um sentimento de auto-importância. Se eu esvaziar seu ego portanto, a sua auto-importância, mas você pode ri-lo, eu tenho profundamente feridos você. Na verdade, eu tenho mostrado desrespeito para você, e enquanto você pode exercer a caridade em direção a mim, mesmo assim, a menos que você está finamente desenvolvido espiritualmente, você não vai gostar-me muito bem. 250. Página 251. Por outro lado, se eu elevar a sua autoestima e contribuir para o seu sentimento de valor pessoal, eu estou mostrando autoestima para o seu ego. Espero ter ajudado você a ser o seu melhor portanto, você aprecia o que eu fiz. Você é grato a mim. Você gosta de mim por isso. A deflação do ego de uma outra pessoa pode ser feita moderadamente talvez, mas nunca se pode avaliar o quão profundo a depreciação vai de até mesmo um comentário ou uma atitude que não pretende ser indelicado. Aqui é a forma em que é frequentemente ego esvaziado. A próxima vez que você está em um grupo e alguém conta uma piada e todo mundo ri com satisfação e prazer, excepto mesmo, quando o riso morreu para baixo dizer condescendente, bem, isso é uma boa piada tudo bem. Eu vi-o em uma revista no mês passado. É claro que ele vai fazer você se sentir muito importante para deixar que os outros saber de seu conhecimento superior, mas como isso faz a homem se sentir que contou a piada? Você tê-lo roubado da satisfação de ter dito uma boa história. Você lotado-lo de seu breve momento no centro das atenções e usurpou a atenção para si mesmo. Na verdade você tomou o vento fora de suas velas e deixou-o liso e deflacionados. Ele gostava de seu momentâneo pouco destaque, mas você o levou para longe dele. Ninguém no grupo que vai gostar de você pelo que você fez, e certamente não é o homem cuja história você estragou. Se você gosta da brincadeira ou não, deixe o contador de histórias e os outros aproveite.
Lembre-se que ele pode ser um pouco envergonhado e tímido. Ele teria feito bem a ele ter recebido uma resposta. Não esvaziar pessoas. Edificá-los e eles vão te amar por isso. Enquanto escrevia este capítulo, gostei uma visita com um velho e caro amigo, Dr. John W. Hoffman, presidente de um tempo de Ohio Wesleyan University. Enquanto eu me sentei com ele em Pasadena, e percebi mais uma vez o quanto esta grande personalidade tem 251. Página 252 sempre significou para mim. Há muitos anos, na noite antes da minha graduação da faculdade, tivemos um banquete em nossa fraternidade casa em que ele estava presente e fez uma palestra. Depois do jantar ele me pediu para andar com ele para a casa do presidente. Foi uma bela noite enluarada em junho. Todo o caminho até o monte ele me falou sobre a vida e suas oportunidades e disse-me que emoção me aguardava quando entrei no mundo exterior. Enquanto estávamos na frente de sua casa, ele colocou a mão na minha ombro e disse: Norman, eu sempre gostei de você. Eu acredito em você. Você tem grandes possibilidades. Serei sempre orgulhosa de você. Você tem isso em você. É claro que ele me superestimado, mas que é infinitamente melhor do que a depreciar uma pessoa. Já estando em junho e a noite antes da formatura e emoção estar em meu coração, meus sentimentos estavam muito perto da superfície, e eu disse boa noite a ele através de uma névoa de lágrimas que eu tentei esconder. Ele foi muitos anos desde então, mas nunca esqueci o que ele disse, nem como ele disse em que junho noite há muito tempo. Eu amei tudo ao longo dos anos. Descobri que ele fez declarações semelhantes a muitos outros meninos e meninas muito que se tornam homens e mulheres e que, também, amá-lo, porque ele respeitava suas personalidades e era constantemente edificá-los. Ao longo dos anos ele escreveria para mim e para os outros felicitar-nos sobre alguns pequena coisa que nós tínhamos feito, e uma palavra de aprovação ele significava muito. Não é de admirar este guia homenageado da juventude tem o carinho e dedicação de milhares de pessoas cujas vidas ele tocou. Quem você ajuda a construir-se e tornar-se um melhor, mais forte, mais fino pessoa te dará sua devoção eterna. Construa o maior número de pessoas possível. Fazê-lo desinteressadamente. Faça porque você gosta deles e porque você vê possibilidades em eles. Faça isso e você nunca terá falta de amigos. Você vai sempre ser bem pensado. Construir as pessoas e amá-los 252. Página 253 genuinamente. Fazê-los bem seu apreço e carinho vai fluir de volta para você. Os princípios básicos de levar as pessoas a gostar de você não precisa de prolongada e difícil ênfase, pois eles são muito simples e facilmente ilustrar a sua própria verdade. No entanto, listo 10 regras práticas para obter a estima dos outros. A solidez destes princípios tem sido demonstrada inúmeras vezes. Praticá-los até você se tornar especialista em luz e as pessoas vão gostar de você. 1. Aprenda a se lembrar de nomes. Ineficiência neste ponto pode indicar que seu interesse não é suficientemente saída. A nome do homem é muito importante para ele. 2. Seja uma pessoa confortável para que não haja tensão em estar com ou ser um tipo ou de sapato, ou de chapéu de individual. Seja caseiro. 3. Adquirir a qualidade da relaxado fácil goingness para que as coisas não irritar você. 4. Não seja egoísta. Proteja-se contra dando a impressão que você sabe tudo. Seja natural e normalmente humilde. 5. Cultive a qualidade de ser interessante para que as pessoas vão querer estar com você e obter algo de estimulante valor de sua associação com você. 6.
Estudo de obter os elementos arranhado fora de sua personalidade, mesmo aqueles dos quais você pode ser inconsciente. 7. Sinceramente tentar curar, numa base cristiana honesto, todos os mal-entendidos que você teve ou tem agora. Secar suas queixas. 8. Pratique gostar das pessoas até que você aprenda a fazê-lo verdadeiramente. Lembre-se que Will Rogers disse: "Eu nunca conheci um homem que eu não gostei." Tente ser dessa forma. 253. Página 254, 9. Nunca perca uma oportunidade de dizer uma palavra de congratulação sujeitas ao cumprimento de qualquer um, ou expressar simpatia na tristeza ou decepção. 10. Obter uma profunda experiência espiritual, de modo que você tenha algo para dar às pessoas que irão ajudá-los a ser mais forte e enfrentar a vida de forma mais eficaz. Dê força para as pessoas e eles vão te dar carinho para você. 254. Página 255, capítulo 16. Prescrição para Eartash. Por favor, me dê uma prescrição para dor de cabeça. Este pedido curioso e um tanto patético foi feita por um homem que tinha sido informado pelo seu médico de que os sentimentos de deficiência de que ele se queixou não eram de um físico natureza. Seu problema estava em uma incapacidade de se elevar acima da tristeza. Ele estava sofrendo de uma dor em sua personalidade, como resultado de luto. O médico aconselhou a garantir consulta espiritual e tratamento. Então, continuando a usar a terminologia da medicina, ele repetiu a pergunta: existe uma prescrição espiritual que irá reduzir o meu sofrimento interior constante? Eu percebo que tristeza vem para todos e que eu deveria ser capaz de atendê-la mesmo que os outros. Eu tentei o meu melhor, mas não encontram a paz. Mais uma vez ele perguntou com um sorriso triste e lento: dá-me uma prescrição para dor de cabeça. Há de fato uma receita para a dor de cabeça. Um elemento na prescrição é a atividade física. O doente deve evitar a tentação de se sentar e nem nada. Um programa sensível que substitui a atividade física para tal ninhada infrutífera reduz a pressão sobre a área da mente, onde refletimos, filosofar, e sofrer a dor mental. Musculação utiliza uma outra parte do cérebro e, por conseguinte, desloca a tensão e dá alívio. Um antigo advogado do país que tinha uma filosofia de som e muita sabedoria disse a uma mulher lamentando que o melhor remédio para um coração partido é dar uma escova de esfregar e ficar de joelhos e ir para o trabalho. O melhor remédio para um homem, declarou ele, é fazer com que um machado e cortar madeira até fisicamente cansado. Enquanto isso não é garantido para ser um 255. Página 256. Cura completa para a dor de cabeça, mas ele tende a mitigar tais sofrendo. Seja qual for o caráter de sua mágoa, um dos primeiros passos é resolver para escapar de qualquer situação derrotista que pode ter sido criado em torno de si mesmo, embora é difícil fazê-lo, e voltar mais uma vez em relação ao normal curso de sua vida. Volte para a principal corrente da vida de atividades. Pegue nas associações de idade. Formar novos. Obter curta ocupado, equitação, natação, jogando obter o sangue para correndo em seu sistema. Perca-se alguns projetos de valor. Preencha seus dias com a atividade criativa e enfatizar o aspecto físico da atividade. Empregar saudável ocupação mente de alívio, mas não se esqueça que é de uma natureza interessante e construtivo. Escapismo superficial através da atividade febril apenas amortece a dor temporariamente e não cicatriza, como, por exemplo, festas e beber. Uma versão excelente e normal a partir de mágoa é dar maneira de luto. Há um ponto de vista atual tolo hoje que não se deve mostrar tristeza, que não é adequada para chorar ou expressar-se através do mecanismo natural de lágrimas e soluçando.
Esta é uma negação da lei da natureza. É natural chorar quando a dor ou tristeza vem. É um mecanismo de alívio fornecida no corpo por Deus Todo-Poderoso e deve ser usado para conter a dor, para inibi-la, para refreá-la, é deixar de usar um dos meios de Deus para eliminar a pressão de tristeza. Como qualquer outra função do corpo humano e nervoso sistema, este deve ser controlada, mas não deve ser negado completamente. Um bom choro por qualquer homem ou mulher é uma liberação de mágoa. Devo advertir, no entanto, que este mecanismo não deve ser usado indevidamente nem permitido tornar-se um habitual processo. Se isso acontecer, ele participa da natureza de dor anormal e poderia tornar-se uma psicose. Um restrainte de qualquer tipo não deve ser permitido. Eu recebo muitas cartas de pessoas cujos entes queridos têm 256. Página 257 morreu. Dizem-me que é muito difícil para eles para ir para os mesmos lugares que eles tinham o hábito de frequentar juntos ou estar com as mesmas pessoas com quem eles associaram a dois ou em família. Por isso eles evitam os lugares dos velhos tempos e amigos. Eu considero isso como um erro grave. Um segredo de curar dor de cabeça é ser o mais normal e natural quanto possível. Este não implica deslealdade ou indiferença. Esta política é importante para evitar um estado de dor anormal. Normal dor é um processo natural e a sua normalidade é evidenciado pela capacidade do indivíduo para voltar às suas atividades habituais e responsabilidades e continuar nele como antigamente. O remédio mais profundo para a dor de cabeça, é claro, é o curativo conforto fornecido pela confiança em Deus. Inevitavelmente, a receita básica para a dor de cabeça é a vez de Deus em atitude de fé esvaziar a mente e o coração para Ele. Perseverança no ato de auto-esvaziamento espiritual, vontade finalmente trazer a cura para o coração partido. Esta geração, que sofreu totalmente tanto se não mais do que dor no coração pessoas em épocas anteriores, que precisa que reaprender mais sábios homens de todos os tempos já conhecido, ou seja, que não existe cura da dor sofrida pela humanidade, exceto através do ministrações benignos da fé. Uma das maiores almas dos séculos foi o irmão Lavrense, que disse: se nesta vida saberíamos a paz serena paraíso, devemos escola-nos familiar, humilde, e converse amoroso com Deus. Não é aconselhável para tentar carregar o fardo de tristeza e dor mental sem divino ajuda, pois seu peso é mais do que a personalidade pode suportar. O mais simples e eficaz de todas as prescrições de mágoa em seguida, é a prática da presença de Deus. Isso vai aliviar a dor em seu coração e, finalmente, curar a ferida. Homens e as mulheres que sofreram grande tragédia nos dizem que esta 257, página 258 prescrição é eficaz. Outro elemento profundamente curativo na prescrição para a mágoa é ganhar um som de filosofia de vida feliz e da morte e imortalidade. Pela minha parte, quando eu ganhei a crença inabalável de que a morte não existe, que toda a vida é indivisível, de que o aqui e no futuro são um só, que o tempo e a eternidade são inseparáveis, que esta é uma desobstruída ao universo, então eu achei a mais satisfatória e convincente filosofia de toda a minha vida. Essas convicções são baseadas em fundamentos sólidos, a Bíblia para um. Eu acredito que a Bíblia nos dá uma muito sutil, e como irá ser demonstrado em última análise, uma série de científica insights sobre a grande pergunta: o que acontece quando um homem deixa este mundo? Também a Bíblia com muita sabedoria nos diz que sabemos estas verdades da fé. Henry Bergson, o filósofo, diz que o caminho mais seguro para a verdade é por percepção, por intuição, raciocinando a um certo ponto, em seguida, tomando um salto mortal, e por intuição alcançar a verdade.
Você chegará a algum momento glorioso em que você simplesmente saber. Essa é a maneira que aconteceu comigo. Estou absolutamente, de todo o coração, e plenamente convencido da verdade do que eu escrevo e não tenho nenhuma dúvida de que, mesmo para um grau infinitesimal, cheguei a este fé positiva gradualmente, mas veio um momento em que eu sabia. Esta filosofia não vai afastar a tristeza que vem quando um ente querido morre física, a separação terrena segue. Mas ele vai levantar e dissipar tristeza. Ele vai encher o seu mente com uma profunda compreensão do significado desta circunstância inevitável. E ele vai te dar um profundo garantia de que você não perdeu o seu ente querido. Viver nesta fé e você estará em paz e a dor vai deixar o seu coração. Leve em sua mente e coração um dos mais maravilhosos 258, página 259 textos da Sagrada Bíblia. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiram ao coração do homem, as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Coríntios 2. 9. Isso significa que você nunca viu, não importa o que você ter visto, no entanto é maravilhoso, você nunca viu nada que se compare com as coisas maravilhosas que Deus tem preparou para aqueles que o amam e que depositam sua confiança em Ele. Além disso, ele diz que você nunca ouviu falar qualquer coisa para comparar com as maravilhas surpreendentes que Deus colocou-se para aqueles que seguem seus ensinamentos e viver segundo a sua espírito. Não só você nunca viu, nem nunca ouviu falar, mas você nunca sequer vagamente imaginado o que ele vai fazer para você. Esta frase sai tudo com conforto e promissor imortalidade e reunião e todo bem para aqueles que centralizar a vida em Deus. Depois de muitos anos de leitura da Bíblia e estar intimamente conectados com todas as fases da vida de centenas de pessoas, gostaria de afirmar inequivocamente que eu encontrei esta promessa bíblica para ser absolutamente verdadeiro. Aplica-se ainda a este mundo. As pessoas que realmente praticam vivendo em uma base semelhante à de Cristo ter as coisas mais incríveis acontecer com eles. Esta passagem também se relaciona com o estado da existência desses agora vive do outro lado e nosso relacionamento, enquanto nós viver, para aqueles que nos precederam através dessa barreira que chamamos de morte. Eu uso a palavra barreira um pouco desculpando-se. Temos sempre pensei na morte como uma barreira com um conceito de natureza separatista. Os cientistas que trabalham hoje no campo da parapsicologia e percepção extrasensorial e experimentando em precognição, telepatia, clarividência, todos os quais foram anteriormente considerados parafernália das manivelas, mas que agora são de som, o uso científico nos laboratórios, estão expressando-se como acreditar que a alma sobrevive à barreira de 259, página 260 tempo e espaço. Com efeito, estamos à beira de um dos maiores descobertas científicas da história que será substanciar, numa base exploratória laboratório, a existência da alma e sua imortalidade. Por muitos anos, tenho vindo a acumular uma série de incidentes, a validade do que aceito e que confirmam a convicção de que vivemos em um universo dinâmico onde a vida, não a morte, é o princípio básico. Tenho confiança no pessoas que descreveram as seguintes experiências. Estou convencido de que eles indicam um mundo invadidos ou entrelaçada com a nossa própria através das malhas das quais espíritos humanos, em ambos os lados da morte, viver em ininterrupta irmandade. As condições de vida, por outro lado, como nós conhecê-los na mortalidade, são modificados. Sem dúvida, os que atravessaram para o outro lado de permanência e o meio maior do que fazemos e seu entendimento é amplificado além da nossa, ainda todos os fatos apontam para a existência contínua de nossos entes queridos e ainda o fato de que eles não estão longe, e ainda outro fato implícito, mas não menos real, de que seremos reencontrá-los. Enquanto isso,
continuamos em comunhão com aqueles que habitam no mundo espiritual. William James, um dos maiores estudiosos da América, depois de uma vida do estudo, disse que estava convencido de que o cérebro humano é apenas um meio para a existência da alma e que a mente, como ora constituída, será trocado por fim para um cérebro que irá permitir que o proprietário para chegar em áreas inexploradas de compreensão. Como nosso ser espiritual é amplificado aqui na Terra e à medida que crescemos em idade e experiência que nos tornamos mais conscientes deste mundo mais vasto em torno de nós, e quando morremos é só entrar em uma capacidade alargada. Eurípides, um dos maiores pensadores da antiguidade, era convencido de que a próxima vida seria infinitamente maior magnitude. Sócrates compartilhava o mesmo conceito. Um dos a maioria das instruções reconfortantes feitos sempre foi sua observação. Não 260. Página 261. Mal pode acontecer a um homem bom nesta vida ou na próxima. Natalie Calmus, perito científico em Technicolor, fala sobre a morte de sua irmã. A conta seguinte dado por este mulher cientificamente treinados apareceu na inspirada revista Guide Posts. Natalie Calmus cita sua irmã morrer, dizendo: Natalie, prometa-me que você não vai deixá-los me dar algum tipo de droga. Eu perceber que eles estão tentando ajudar a aliviar a minha dor, mas eu quero estar plenamente consciente de cada sensação. Estou convencido de que morte será uma bela experiência. Eu prometi. Sozinho, mais tarde, eu chorei, pensando em sua coragem. Então, como eu joguei na cama no meio da noite, percebi que o que eu pensava ser uma calamidade minha irmã pretende ser um triunfo. 10 dias depois da hora final se aproximava. Eu tinha sido para ela cabeceira durante horas. Tínhamos conversado sobre muitas coisas, e sempre fiquei maravilhado com sua calma, a confiança sincera em eterna vida. Nenhuma vez que a tortura física superar sua espiritual força. Isso era algo que os médicos simplesmente não tinham tidas em conta. Querido Deus bondoso, manter minha mente clara e me dê paz, ela tinha murmurou-me outra vez durante esses últimos dias. Nós tínhamos falado tanto tempo que eu percebi que ela estava caindo no dormir. Deixei-a em silêncio com a enfermeira e retirou-se para obter algum descanso. Poucos minutos depois, ouvi a voz da minha irmã chamando por mim. Rapidamente voltei para o quarto dela. Ela foi morrendo. Eu sentei em sua cama e pegou sua mão. Ele estava em chamas. Então ela parecia subir na cama quase a uma posição sentada. Natalie, disse ela, há muitos deles. Há 261. Página 262. Fred e Ruth, o que ela está fazendo aqui? Oh, eu sei. Um choque elétrico passou por mim. Ela disse Ruth. Ruth era seu primo que morreu subitamente na semana anterior. Mas Eleanor não tinha sido informado da morte repentina de Ruth. Frio após arrepio subiu pela minha espinha. Eu me senti no beira de algum poderoso, o conhecimento quase assustadora. Ela murmurou o nome de Ruth. Sua voz era surpreendentemente clara. É tão confuso. Tantos deles. De repente, seus braços esticados como se feliz como quando ela tinha-me boas-vindas. Eu estou indo para cima, disse ela. Então, ela deixou cair os braços em volta do meu pescoço e descontraído em meus braços. A vontade de seu espírito tinha se transformado em agonia e arrebatamento. Como eu coloquei a cabeça no travesseiro, havia um ambiente aconchegante, sorriso calmo em seu rosto. Seu cabelo castanho dourado leigos descuidadamente sobre o travesseiro. Eu levei uma flor branca do vaso e colocou-a em seu cabelo.
Com seu petite, figura da guarnição, seu cabelo ondulado, a flor branca, e o sorriso suave, ela olhou mais uma vez, e de forma permanente, exatamente como uma colegial. A menção de seu primo Ruth pela menina morrendo e o fato evidente de que a viu claramente é um fenômeno que repete uma e outra vez nos incidentes que têm vindo à minha atenção. Tão repetitivo é este fenômeno e tão semelhantes são as características desta experiência, como descrito por muitos, que equivale a uma evidência substancial de que o povo cujos nomes são chamados, cujos rostos são vistos, são, na verdade, presente. Onde eles estão? Qual é a sua condição? Que tipo de corpo eles têm? Estas são perguntas que são difíceis. A ideia de uma dimensão diferente é provavelmente mais sustentável, ou ele pode ser mais preciso acreditar que eles vivem em um diferente 262, página 263, ciclo de frequência. É impossível ver através das lâminas de um ventilador elétrico quando está na posição estacionária. Em alta velocidade, no entanto, as lâminas parecem ser transparentes. Na maior frequência ou o estado em que os nossos entes queridos habitar, ou impenetrável qualidades do universo pode abrir para o olhar de uma passagem nos mistérios. Em momentos profundos de nossas próprias vidas é inteiramente possível que entramos em um grau, pelo menos, em que maior frequência. Em uma das mais belas linhas em literatura inglês, Robert Ingersoll sugere essa grande verdade: na noite da morte, a esperança vê uma estrela amor e ouvindo pode ouvir o farfalhar de uma asa. Um neurologista famoso fala de um homem que estava às portas da morte. O moribundo olhou para o médico sentado ao lado de sua cama e começou a chamar os nomes que o médico escreveu baixa. O médico foi pessoalmente familiarizado com qualquer nome mencionado. Mais tarde, o médico perguntou à filha do homem: quem são essas pessoas? Seu pai falou deles como se ele viu-os. Eles são todos os parentes, disse ela, que foram mortos um longo tempo. O médico disse que acredita que seu paciente fez ver. Amigos meus, Sr. Israel William Sage, viveu em Nova Jersey e eu era muitas vezes em sua casa. Mr. Sage, a quem o seu esposo chamado viu, morreu primeiro. Alguns anos mais tarde, quando Asra sábio estava em seu leito de morte, o olhar mais surpreso passado em seu rosto, e iluminou-se num sorriso maravilhoso como ela disse. Ora, viu. Que ela ouviu aqueles sobre sua cama não tinha a menor dúvida. Arthur Godfrey, radiopersonalidade famosa, fala de estar dormindo em sua cama em um destroyer na Primeira Guerra Mundial. De repente seu pai estava ao lado dele. Ele estendeu a mão, sorriu e 263, página 264 disse: Adeus, filho, e Godfrey respondeu: Até logo, pai. Mais tarde ele foi acordado e dado um telegrama dizendo-lhe de a morte de seu pai. Foi dado o tempo de sua morte, e foi o período exato durante o qual na sua Godfrey dormir viu seu pai. Mary Margaret McBride, também uma personalidade do rádio famoso, foi dominado pela tristeza com a morte de sua mãe. Eles tinham sido muito próximos uns dos outros. Ela despertou uma noite e se sentou na beira da cama. De repente, ela teve assentimento, para usar suas próprias palavras, que mamãe estava comigo. Ela não viu sua mãe, nem ouvi-la falar, mas a partir desse então, eu sabia que minha mãe não está morta, que ela está perto. O falecido Rufus Jones, um dos mais famosos espirituais líderes do nosso tempo, fala sobre seu filho Lovell que morreu aos 12 anos de idade. Ele era a menina dos olhos de seu pai. O menino ficou doente quando o Dr. Jones estava no mar com destino à Europa. A noite antes de entrar em Liverpool, enquanto estava deitado na seu beliche, ele experimentou um indefinível, inexplicável sentimento de tristeza.
Em seguida, ele disse que ele parecia estar envolto nos braços de Deus. Um grande sentimento de paz e um sentido de uma profunda posse de seu filho veio a ele. Após o desembarque em Liverpool, ele foi avisado de que seu filho tinha morreu, sua morte ocorrendo na hora exata em que o Dr. Jones sentira uma sensação da presença de Deus e da eternidade e proximidade de seu filho. Um membro da minha igreja, a senhora Brison Couch, conta a história de uma tia cujo marido e os 3 filhos foram queimados até a morte quando sua casa foi destruída pelo fogo. A tia estava mal queimado, mas viveu por 3 anos. Quando, finalmente, ela estava morrendo, uma radiância veio de repente em seu rosto. É tudo tão lindo, ela disse. Eles estão vindo para me atender. Fluff meus travesseiros e deixe-me ir dormir. 264, página 265 Mr. H.B. Clarke, um velho amigo meu, foi durante muitos anos um engenheiro de construção, o seu trabalho de levá-lo em todas as partes do mundo. Ele era de uma volta científica da mente, uma muito contido, factual tipo, sem emoção do homem. Fui chamado uma noite por seu médico, que disse que ele não esperava dele para viver, mas algumas horas. Sua ação coração era lento e a pressão arterial era extraordinariamente baixo. Não houve ação reflexa em tudo. O médico não deu nenhuma esperança. Comecei a orar por ele, assim como os outros. No dia seguinte, os olhos abertos e depois de alguns dias ele se recuperou seu discurso. Sua ação cardíaca e pressão arterial voltou ao normal. Depois que ele recuperou força que ele disse, em algum momento durante a minha doença algo muito peculiar aconteceu comigo. Eu não posso explicar isso. Parecia que eu estava a uma longa distância. Eu estava no mais bonito e atraente lugar que eu já vi. Havia luzes de todas sobre mim, luzes bonitas. Vi rostos vagamente revelados, rostos tipo eram, eu me senti muito tranquila e feliz. Na verdade, eu nunca me senti mais feliz da minha vida. Então, o pensamento veio a mim. Eu devo estar morrendo. Em seguida, ele ocorreu-me, talvez eu tenha de morrer. Então eu quase ri em voz alta, e me perguntei, por que eu tive medo da morte toda a minha vida? Não há nada a temer neste. Como você se sente sobre isso? Perguntei. Você quer vir de volta à vida? Você quer viver, para que você não estava morto, embora o médico achava que você era muito perto da morte. Você quer viver? Ele sorriu e disse. Não fazia a menor diferença. Se qualquer coisa, eu acho que eu teria preferido para ficar em que lugar lindo. Alucinação, um sonho, uma visão de eu não acredito que sim. Passei muitos anos conversando com pessoas que vieram para o borda de algo e tinham o olhar em frente, que por unanimidade relataram beleza, luz e paz, para ter 265. Página 266 Qualquer dúvida em minha própria mente. O Novo Testamento ensina a indestrutibilidade da vida em uma maneira mais interessante e simples. Ele descreve Jesus depois sua crucificação em uma série de aparições, desaparecimentos e reaparições. Alguns viram ele então desapareceu a seus olhos. Em seguida, os outros viram e novamente ele desapareceu. É como se dissesse: você me vê, em seguida, você não me vê. Isso indica que ele está tentando nos dizer que quando não o fazemos vê-lo, isso não significa que ele não está lá. Fora da vista faz não significa fora da vida. Aparências místicas ocasionais que alguma experiência indicar a mesma verdade, que ele está por perto. Ele não disse, porque eu vivo, vós também vivereis. João 14:19, em outras palavras, os nossos entes queridos que já morreram neste fé são também por perto ocasionalmente, se aproximam para nos confortar.
Um menino servindo na Coreia escreveu para sua mãe, dizendo: coisas mais estranhas acontecem comigo. De vez em quando, à noite, quando eu estou com medo, papai parece estar comigo. Papai tinha morto há 10 anos. Em seguida, o menino pergunta melancolicamente sua mãe: você acha que o papai pode realmente estar comigo aqui nestes campos de batalha coreano? A resposta é: por não. Como podemos ser cidadãos de uma geração científica e não acredito que isso poderia ser verdade? Uma e outra vez impermeabiliza são oferecidos que este é um universo dinâmico, sobrecarregado com forças místicas elétricos eletrônicos atômicas, e todos são tão maravilhoso que nós nunca ainda compreendido eles. Este universo é uma grande casa de sonoridade espiritual, viva e vital. Albert Eckliffe, bem conhecido escritor canadense, fala da morte de seu pai. O moribundo tinha afundado em coma e pensava-se que ele tinha ido embora. Em seguida, um ressurgimento de momentânea vida ocorreu. Seus olhos se abriram. Na parede, uma desses lemas dos velhos tempos, que disse: eu sei que o meu Redentor vive. O moribundo abriu os olhos, olhou nesse lema, e disse: eu sei que o meu Redentor vive. 266. Página 267. Pois eles estão todos aqui em volta de mim, mãe, pai, irmãos, irmãs. Longone desta terra foram todos eles, mas evidentemente ele os viu. Quem é contradizer? O falecido Sr. Thomas Edison me disse que quando o famoso marido estava morrendo, ele sussurrou ao seu médico: é bonito por lá. Edison foi o maior do mundo cientista. Toda a sua vida ele tinha trabalhado com fenômenos. Ele era de um elenco factual de espírito. Ele nunca relatou qualquer coisa como um fato, até que viu o trabalho. Ele nunca teria relatado: é muito bonito lá, a menos que, tendo visto, ele sabia que para ser verdade. Há muitos anos, um missionário foi para as ilhas dos mares do sul para trabalhar entre uma tribo caníbal. Depois de muitos meses ele converteu o chefe ao cristianismo. Um dia este velho chefe disse ao missionário: lembre-se o tempo que ficou em primeiro lugar entre nós. Na verdade, eu faço, respondeu o missionário. Como eu fui através da floresta eu me tornei consciente de forças hostis ao meu redor. Eles, de fato, cercá-lo, disse o chefe, para nós segui-lo para matá-lo, mas algo nos impediu de fazê-lo. E o que foi isso? Perguntou o missionário. Agora que somos amigos, me diga, persuadiu o chefe, que foram esses dois seres resplandecentes andando em ambos os lados de você. Meu amigo, Geoffrey Ora, compositor famoso, autor de popular Primeira Guerra Mundial canção, Cati, também não há nenhuma morte, dê a um homem um cavalo que ele pode andar, e outras canções, conta a história de um coronel na Primeira Guerra Mundial, cujo regimento foi exterminado e o noivado sangrento. Enquanto ele andava para cima e para baixo da trincheira, ele diz que ele podia sentir suas mãos e sentir a presença. Ele disse a Geoffrey Ora: eu te digo, não há 267. Página 268. Morte. Escreveu o Sr. Ora uma de suas maiores canções usando esse título: A morte não existe. Dessas questões profundas e ternas eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida qualquer. Acredito firmemente na continuação da vida após a que chamamos de morte ocorre. Eu acredito que há dois lados para o fenômeno conhecido como morte, deste lado onde agora vivemos e do outro lado, onde vamos continuar a viver. A eternidade não começa com a morte. Estamos na eternidade agora. Somos cidadãos da eternidade. Nós simplesmente mudar a forma da experiência chamada vida, e que a mudança, eu sou persuadido, é para melhor.
Minha mãe era uma grande alma, e sua influência sobre mim vai sempre se destacam na minha vida como uma experiência que não pode ser superada. Ela era um conversador maravilhoso. Sua mente estava ansioso e alerta. Ela viajou o mundo inteiro e apreciamos contatos largos como um líder cristão em causas missionário. Dela era a vida plena e rica. Ela tinha um senso de humor maravilhoso. Ela era uma boa companhia, e eu sempre gostei de estar com ela. Ela foi considerada por todos os que a conheceram uma invulgarmente personalidade fascinante e estimulante. Durante meus anos de vida adulta, sempre que tive a oportunidade iria para casa para vê-la. Eu sempre antecipou a chegada à casa da família, pois foi uma experiência emocionante em que todos falavam ao mesmo tempo como nós nos sentamos ao redor da mesa do café da manhã. Que feliz reuniões, o que reuniões glorioso! Depois veio sua morte, e nós gentilmente colocado seu corpo no pequeno bonito cemitério de Lynchburg no sul de Ohio, uma cidade onde ela tinha vivido como uma menina. Fiquei muito triste o dia em que deixei lá, e foi-se embora o coração pesado. Foi na plenitude da verão, quando nós a levamos para casa para o seu último descanso lugar. Ele veio o outono, e eu senti que eu queria estar com a minha mãe novamente. Eu estava sozinho, sem ela, por isso eu decidi ir para Lynchburg. Durante toda a noite no trem pensei com tristeza 268, página 269 dos dias felizes agora desaparecido e como as coisas eram totalmente mudou e nunca mais seria a mesma. Então eu vim para a pequena cidade. O tempo estava frio e o céu nublado enquanto eu caminhava para o cemitério. Empurrei os antigos portões de ferro e os pés sussurravam nas folhas como eu caminhou até seu túmulo onde eu estava sentado triste e solitário. De repente as nuvens se abriram e o sol veio. Ele iluminou colinas Ohio em cores lindas do outono, as colinas onde eu cresci como um menino, que eu sempre amei tão bem, onde ela tinha se jogado como uma garota de muito tempo atrás. Então, de repente, pareceu-me ouvir sua voz. Agora eu não fiz realmente ouvir a voz dela, mas eu parecia. Estou certo de que eu ouvi-lo pelo ouvido interno. A mensagem era clara e distinta. Ela afirmou em seu tom dos velhos tempos amado, e isso é o que ela disse, porque buscais o vivente entre os mortos. Não estou aqui. Você acha que eu ficaria neste lugar escuro e sombrio? Eu estou com vocês e meus entes queridos sempre. Em uma explosão de interior luz eu me tornei maravilhosamente feliz. Eu sabia que o que eu tinha ouvia era a verdade. A mensagem veio a mim de todo o vigor da atualidade. Eu poderia ter gritou, eu me levantei e coloquei minha mão sobre a lápide e vi-lo pelo que ele é, só um lugar onde os restos mortais leigos. O corpo estava lá, para ser certo, mas foi apenas um casaco que tinha sido despedido porque o tente necessário já não. Mas ela, que gloriosamente linda espírito, ela não estava lá. Saí daquele lugar só raramente desde que tenho retornado. Eu gostaria de voltar para lá e pensar nela e a velha dias da minha juventude, mas já não é um lugar de tristeza. Isto é meramente um símbolo, pois ela não está lá. Ela está conosco dela, entes queridos. Por que buscais o vivente entre os mortos? Lucas 24. 5. Leia e crê na Bíblia como ele fala sobre a bondade de Deus e da imortalidade da alma. Ore sinceramente e com fé. Faça da oração e da fé o hábito de sua vida. Aprender a 269. Página 270. Ter verdadeira comunhão com Deus e com Jesus Cristo. Como você fazer isso, você vai encontrar uma profunda convicção de que jorra no seu importa que essas coisas maravilhosas são verdadeiras, de fato. Se não fosse assim, eu vos teria dito. João 14. 2. Você pode depender da fiabilidade de Cristo.
Ele não deixaria você acreditar e mantenha convicções tão sagradas na natureza, a menos eles são absolutamente verdadeiras. Portanto, neste fé, que é o som, substancial, irracional visão da vida e da eternidade, você tem a receita para a dor no coração. 270. Página 271 Capítulo 17 Como desenhar em cima do que o poder superior. 4 homens estavam sentados no vestiário de um país clube depois de um jogo. Falar sobre a pontuação de golfe caindo em uma discussão de dificuldades e problemas pessoais. Um homem foi especialmente desanimado. Os outros, os seus amigos, percebendo seu estado de espírito infeliz, tinham organizado este jogo para obter a sua mente fora de sua situação difícil. Eles esperavam algumas horas em um campo de golfe pode dar-lhe algum alívio. Agora, como eles se sentaram em volta após o jogo, várias sugestões foi oferecido a ele. Finalmente, um dos homens levantou-se para ir. Ele sabia sobre dificuldades, porque ele tinha muito a si mesmo, mas ele tinha encontrado algumas respostas vitais para seus problemas. Ele ficou hesitante, em seguida, pôs a mão no ombro do amigo. George, ele disse, eu espero que você não vai pensar que eu estou pregando a você. Realmente, eu não sou, mas eu gostaria de sugerir algo. É a maneira que eu tenho por minhas dificuldades. Realmente funciona se você trabalhar com ele, e é isso. Por que não recorrer a Kiger Poder? Ele bateu seu amigo carinhosamente nas costas e deixou o grupo. Os outros homens sentaram-se ponderando sobre isso. Finalmente, o homem desanimado disse lentamente: eu sei o que ele quer dizer, eu sabe onde o poder superior é. Eu só gostaria de saber como recorrerem a ele. É o que eu preciso, tudo certo. Bem, em devido tempo, ele descobriu como desenhar em cima desse poder superior, e isso mudou tudo para ele. Agora, ele é um homem saudável e feliz. O conselho dado no clube de golfe é realmente muito sábio. Lá há muitas pessoas que hoje são infelizes e deprimidas e simplesmente não chegaram a lugar nenhum com eles ou com condições. E eles não precisam ser assim. Realmente eles 271. Página 272 não. O segredo é recorrer a esse poder superior. E como isso é feito? Deixe-me dizer-lhe sobre uma experiência pessoal. Quando muito jovem, fui chamado para uma grande igreja em uma universidade comunidade e muitos de minha congregação eram professores da universidade, bem como os principais cidadãos da cidade. Eu queria para justificar a confiança daqueles que me deu essa excelente oportunidade consequentemente, trabalhei muito duro. Como resultado, comecei a experimentar overtraining. Todos devem trabalhar duro, mas não há virtude em overtraining ou injeção de tal forma que não funcione eficientemente. É um pouco como fazer uma tacada de golfe. Tente matar a bola e executar o tiro mal. Você pode fazer da mesma forma em seu trabalho. Eu comecei a ficar um pouco cansado e nervoso e não tinha nenhuma sensação de poder normal. Um dia eu decidi ligar em um dos professores, o falecido U.G.M. Tilhode, um grande amigo meu. Ele foi um maravilhoso professor, e ele também era um grande pescador e caçador. Ele era um homem de verdade, uma personalidade exterior. Eu sabia que se eu não encontrá-lo na universidade, ele estaria fora no lago pesca, e com certeza lá estava ele. Ele desembarcou em minha granizo. Onde os peixes estão mordendo vindo, disse ele. Subi em seu barco e nós pescamos por algum tempo. Qual é o problema, filho? Ele perguntou com a compreensão. Eu disse-lhe o quanto eu estava tentando e que estava conseguindo me derrubar nervosamente. Eu não tenho nenhum sentimento de elevador ou poder, eu disse. Ele riu. Talvez você está tentando muito duro.
Como o barco raspou a costa, ele disse: "Venha em casa comigo." À medida que entrou em sua cabine, ele ordenou: "Deite-se lá naquele sofá. Eu quero ler algo. Cala olhos e relaxar enquanto eu encontrar a cotação." Eu fiz como indicado, e pensei que ele ia me ler alguns 272, página 273 filosófico ou talvez desviando peça, mas em vez disso, ele disse: "Aqui está. Ouça em silêncio enquanto eu ler para você." E que estas palavras afundar. Acaso, não sabeis? Não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há procura de seu entendimento. Ele dá força ao cansado, e para os que não têm poder, ele consolida a força. Mesmo que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos totalmente cair. Mas os que esperam no Senhor renovarão a sua força. Subirão com asas como águias. Elas correrão e não se cansarão. E andarão, e não fraco. Isaías 40, 28, 31. Então ele perguntou: "Você sabe de que estou lendo?" "Sim, o 40º capítulo de Isaías", eu respondi. "Estou feliz que você conhece sua Bíblia", comentou ele. "Por que não você praticá-lo? Agora relaxe. Tome 3 respirações profundas e lentamente. Pratique descansando-se em Deus. Prática dependendo dele para sua sustentação e poder. Acredite, ele está dando a você agora e não ficar fora de contato com a poder. Entregue-se a ele, deixá-lo fluir através de você. Dê o seu trabalho tudo o que você tem. É claro que você deve fazer isso. Mas fazê-lo de uma forma descontraída e fácil, como a massa em uma grande jogo de bola liga. Ele move o morcego fácil lique, e não tenta para bater a bola para fora do parque. Ele só faz o melhor que pode e acredita em si mesmo, porque ele sabe que ele tem muita reserva de energia. Em seguida, ele repetiu a passagem de novo. Eles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isso foi há muito tempo atrás, mas eu nunca esqueci essa lição. Ele me ensinou a desenhar em cima desse poder superior, e acreditar-me, suas sugestões funcionou. Eu continuo a seguir o meu amigo de conselho, e ele nunca falhou comigo no mais de 20 anos que se passaram desde então. Minha vida é cheia com atividade, mas essa fórmula poder me dá toda a força que eu preciso. 273, página 274. Um segundo método de saque que poder superior é aprender a ter uma atitude positiva e otimista em relação a cada problema. Em proporção direta com a intensidade da fé que você reunir, você receberá poder para cumprir as suas situações. De acordo com a sua fé. Seja-vos você, Mateus 9:29, é uma lei básica da vida de sucesso. Há um poder superior, e que o poder pode fazer tudo para você. Empate em cima dele e experimentar a sua grande utilidade. Por ser derrotado quando você está livre para recorrer que erguer poder. Declare o seu problema. Peça uma resposta específica. Acredite que você está recebendo essa resposta. Acredito que agora, através da ajuda de Deus, você está ganhando poder sobre a sua dificuldade. Um homem, sua esposa, que estava em apuros real, veio para me ver. Este cavalheiro, um ex-editor da revista, era uma figura de destaque na música e círculos artísticos. Todo mundo gostava dele por sua cordialidade e simpatia. Sua esposa era tida em alta conta similar. Ela estava com a saúde debilitada e, como resultado, havia se retirado para o país onde eles estavam vivendo em semi-reclusão. Este homem me disse que ele tinha experimentado 2 ataques cardíacos, um bastante grave. Sua esposa estava em um declínio constante e ele foi profundamente preocupado com ela. A questão que ele colocou foi a seguinte:
Posso se apossar de algum poder que podem nos ajudar a recuperar-nos fisicamente e nos dar uma nova esperança e coragem e força. A situação como ele descreveu foi uma série de desânimos e derrotas. Francamente, eu senti que ele estava um pouco sofisticado demais para permitir-se a adotar e utilizar a simples confiança de que seria necessário se a fé fosse para reabilitá-lo. Disse-lhe que sim, duvidava que ele tinha capacidade de praticar a fé simples o suficiente para abrir as fontes de energia de acordo com as técnicas de cristianismo. 274, página 275. Mas ele me garantiu que ele era sério e era open-minded e gostaria de seguir todas as instruções dadas. Eu vi sua honestidade e a real qualidade de sua alma e tiveram uma grande afeição por ele desde então. Eu dei-lhe uma receita simples. Ele foi ler o Novo Testamento e os Salmos até que sua mente estava saturado com eles. Dei-lhe a sugestão usual de cometendo passagens para a memória. Principalmente pedi-lhe que utilizara a fórmula de colocar sua vida nas mãos de Deus, ao mesmo tempo, acreditando que Deus estava enchendo de poder, e sua esposa também, e que os dois foram para acreditar sem vacilação que estavam sendo guiados até os mais detalhes banais de suas vidas. Eles eram também a acreditar que em cooperação com a sua médico, a quem passou a conhecer e admirar, que a curando graça de Jesus Cristo estava sendo dado a eles. Eu sugeri o que retratam o poder de cura do grande médico que já está trabalhando em seu interior. Raramente vi duas pessoas que se tornaram mais gloriosamente infantis em sua fé e cuja confiança foi mais completa. Tornaram-se entusiasmados com a Bíblia e que muitas vezes telefonar-me sobre alguma passagem maravilhosa eles tinham apenas encontrado. Eles me deram novos insights sobre as verdades da Bíblia. Foi um processo verdadeiramente criativo trabalhando com este homem e sua esposa. Na primavera seguinte, Ellen, que é o nome da esposa, disse: "Eu nunca experimentou uma primavera mais maravilhoso. As flores este ano são a mais linda que eu já vi, e você tem notado o céu com suas formações de nuvens extraordinárias, as cores delicadas ao amanhecer e pôr do sol. As folhas parecem mais verdes este ano, e eu nunca ouvi os pássaros cantam como êxtase e melodia." Quando ela disse isso, houve luz de êxtase no rosto e eu sabia que ela tinha renascido em espírito. E ela começou a melhorar fisicamente, recuperar uma grande parte de sua força de antigamente. Sua nativa criativo 275, página 276. Poder começou a fluir novamente e vida tomou um novo significado. Quando orasse, não houve mais problemas do coração, e vigor físico, mental e espiritual e marcá-lo como extraordinariamente vital. Eles se mudaram para uma nova comunidade e tornaram-se o centro de sua vida. Onde quer que eles vão se tocar as pessoas com uma força estranha ao uplifting. Qual é o segredo que eles descobriram? Basta que eles aprendeu a desenhar em cima desse poder superior. Este poder superior é um dos fatos mais incríveis da existência humana. Estou impressionado, não importa quantas vezes eu vi o fenômeno, pelo profundo curso, tremendas, mudanças avassaladoras para bom que ele realiza na vida das pessoas. Pessoalmente, eu sou assim entusiasmado com tudo que o poder superior pode fazer para pessoas que estou relutante em levar este livro para um fim. Eu pudesse recitar história após história, incidente após incidente de quem por lançando mão desse poder ter tido um novo nascimento da vida. Este poder é constantemente disponível. Se você abrir a ele, ele vai na corrida como uma poderosa maré. Ele está lá para qualquer um em qualquer circunstâncias ou em qualquer condição.
Esse tremendo influxo do poder é de tal força que, em sua irrupção, dirige tudo antes, lançando fora o medo, o ódio, a doença, fraqueza, derrota moral, dispersando-os como se tivessem nunca tocou em você, refrescante e restringindo sua vida com saúde, felicidade e bondade. Por muitos anos eu fui interessado no problema da alcoólica e na organização conhecida como Alcoólicos Anônimos. Um dos seus princípios básicos é que, antes de uma pessoa pode ser ajudado, ele deve reconhecer que ele é um alcoólico e que de si mesmo, ele não pode fazer nada. Que ele tem nenhum poder dentro de si mesmo. Que ele é derrotado. Quando ele aceita este ponto de vista, ele está em uma posição para receber ajuda 276, página 277 de outros alcoólicos, e do poder Deus superior. Outro princípio é a vontade de depender da poder superior de quem deriva a força que ele não se possuir. A atuação deste poder em Rumas vive é o fato mais comovente e emocionante neste mundo. Qualquer outra manifestação de poder de qualquer tipo é igual a ele. Realização poder materialista é uma história romântica. Os homens descobrir leis e fórmulas e aproveitar o poder de fazer coisas notáveis. O poder espiritual também segue as leis. O domínio dessas leis faz maravilhas em uma área mais complicada do que qualquer forma de mecânica, ou seja, humana natureza. É uma coisa a fazer um certo trabalho de máquina. Para o fazer a natureza do trabalho humano direito é outra coisa. Isso requer maior habilidade, mas isso pode ser feito. Sentei-me um dia sob palmeiras na Flórida a ouvir a história de uma demonstração de atividade poder superior na vida de um homem que escapou por pouco da tragédia. Ele me disse que ele começou a beber com a idade de 16 anos, como era só, chamado coisa inteligente a fazer. Depois de 23 anos, começando como um bebedor social, ele chegou ao fim da estrada em 24 de abril de 1947. Um ódio crescente e amargura para com sua esposa, que o tinham abandonado em direção à sua mãe de lei e irmã de lei, culminou com a sua decisão de matar as 3 mulheres. E relatar a história como ele disse para mim, em sua própria língua. Para me fortalecer para esta tarefa sangrenta eu entrei em um bar. A mais algumas bebidas iria me dar a coragem de cometer esse triplo assassinato. Quando entrei no bar eu vi um jovem pelo nome do Caro beber café. Embora eu tinha odiado Caro desde a infância, eu era totalmente surpreso ao notar sua imaculada aparência, e eu também ficou surpreso ao vê-lo bebendo café em um bar onde ele havia passado em uma média de uns 400 por mês para bebidas sozinho. Também fiquei perplexo com o que parecia uma luz estranha em seu rosto. Ser fascinado por seu 277, página 278 aparência, me aproximei Caro e perguntou: o que aconteceu com você que você está bebendo café? Eu não tive uma bebida por um ano, Caro respondeu. Eu estava completamente espantado, porque Caro e eu tinha sido em muitos beber ataques em conjunto. Um incidente estranho neste caso é que mesmo que eu odiava Caro eu estava estranhamente movido. Eu pudesse não deixar de ouvir quando ele perguntou, Ed, você já quer parar de beber? Sim, eu pararam 1000 vezes, respondi. Caro sorriu e disse, se você realmente quer fazer algo sobre o seu problema, ficar sóbrio e participar de uma reunião na igreja presbiteriana às 9 no sábado. É uma reunião de alcoólicos anônimos. Eu disse a ele que não tinha interesse em religião, mas que talvez eu viria. Fiquei impressionado, mas ainda não consegui que luz em seus olhos para fora da minha mente. Carlo não insistiu para que eu participar da reunião, mas repetiu que se eu queria fazer alguma coisa para mim, ele e seus associados tinham uma resposta para o meu problema. Depois de fazer isso declaração Caro esquerda e levantei-me para o bar para tomar uma bebida, mas de alguma forma ele havia perdido seu apelo.
Então, em vez disso, eu fui para casa, a única casa que eu tinha restante, a casa da minha mãe. Posso explicar que eu tinha sido casado por 17 anos para uma menina muito bem, mas sendo uma pessoa impaciente e não ter fé em mim devido à minha maneira de beber, ela finalmente decidiu a obtenção de um divórcio. Por isso, não só o meu trabalho e todo o meu material de ativos, mas a minha casa também foram completamente perdidos. Ao chegar à casa de minha mãe eu lutava com uma garrafa até 6, mas ainda não conseguiu tomar a bebida. Eu ficava pensando do aparecimento de Caro. Então, no sábado de manhã eu fui para Caro 278, página 279 e perguntou o que eu poderia fazer para manter-se de tomar uma bebida até às 9 horas da noite, quando a reunião seria realizada. Caro disse: toda vez que você vem a um bar ou whisky sinal ou jardim da cerveja, apenas dizer um pouco prece por favor, Deus, me passado este lugar, em seguida, ele acrescentou, Runlik Hill. Essa vontade de estar cooperando com Deus. Ele vai ouvir sua oração e da corrida vai ser a sua parte. Eu fiz exatamente como Caro me disse para fazer. Por muitas horas, ansioso e trêmula, acompanhada de minha irmã, eu andei em torno da rua da cidade. Finalmente, às 8 horas a minha irmã disse: Ed, há 7 articulações beber entre aqui e o lugar onde você está para participar da reunião. Você vai por si mesmo, e se você não fazê-lo e chegar em casa bêbado nós vai ainda te amo e esperar o melhor, mas de alguma forma eu me sinto que esta reunião vai ser diferente do que qualquer outro que você já compareceram. Com a ajuda de Deus eu tenho por esses 7 lugares. Na entrada da igreja aconteceu de eu olhar em volta e eu assinar sobre um dos meus lugares favoritos beber me olhou diretamente nos olhos. A batalha para decidir se quer ir em que bar ou na reunião dos alcoólicos anônimos é uma e jamais esquecerei, mas um poder maior do que eu mesmo me puxou para a reunião. Ao entrar na sala de reunião, eu estava completamente surpreso ao receber o aperto de mão firme do meu amigo exodiado, Caro. O meu ressentimento em relação a ele foi desaparecendo. A rodada de introduções começou a muitos homens em todas as esferas da vida: médicos, advogados, pedreiros, milvares, mineiros de carvão, trabalhadores da construção civil, estucadores, trabalhadores de todos os tipos foram lá. Eu estava bebendo com alguns desses homens para a última 25 anos, e aqui eles estavam todos em um sobre o sábado à noite, e, acima de tudo, eles estavam felizes. O que aconteceu nessa reunião é bastante vago. Tudo que eu sei é que um renascimento tinha ocorrido. Eu me senti diferente profundamente dentro. 279, página 280. Pili deixar a sala de reunião à meia-noite, fui para casa com um sentimento de airlifting glorioso e dormia tranquilamente para a primeira vez em mais de 5 anos. Ao despertar, o próximo manhã, lembro-me algo claramente dizendo-me: há um poder maior do que você mesmo. Se você irá transformar a sua vontade e sua vida aos cuidados de Deus, como você entende, Ele vai lhe dar força. Era domingo de manhã, e eu decidi ir para a igreja. E participou de um culto onde o pastor era um homem que eu tinha odiado desde a infância. O autor gostaria de comentar neste ponto como inevitavelmente odeio está associada a emocional e doença espiritual. Quando a mente está esvaziada de ódio, um longo passo foi dado em direção à recuperação. O amor é uma tremenda força curativa. Este pregador era um daqueles calmos, Svalovta e Letquat vestindo ministros presbiterianos. Eu não tinha usar para ele, mas que foi culpa minha. Ele estava bem realmente. Eu sentou-se nervosamente através do canto e da obtenção coleção. Em seguida, o pregador ler sua Bíblia e seu sermão foi com base no tema nunca menosprezar a experiência de ninguém ele tinha.
Jamais esquecerei aquele sermão, enquanto eu viver. Ele me ensinou uma valiosa lição para nunca menosprezar uma experiência porque alguém tinha. Para ele, Deus sabe a profundidade e sinceridade dessa experiência. Mais tarde eu aprendi a amar este ministro como um dos maiores, a maioria dos homens sinceros que eu já conheci. Só quando a minha nova vida começou é um assunto que é difícil determinar. Se foi quando eu conheci Carol no bar, ou wrestling passados estabelecimentos de bebidas, ou nos Alcoólicos Anônimos reunião, ou na igreja, eu não sei. Butch primeiro, que tinha sido um alcoólatra inveterado de 25 anos, de repente se tornou um homem sóbrio. Eu nunca poderia ter feito isso sozinho, pois eu tinha tentado isso 1000 vezes e não conseguiu. Butch primeiro inspirou-se em um poder superior e do poder superior, que Deus fez isso. 280. Página 281. Eu conheci o narrador da história precedente para vários anos. Desde que se tornou a seco, ele teve de enfrentar alguns difíceis problemas financeiros e outros. Mas nunca uma vez que ele tenha enfraquecida. Ao falar com ele, eu me encontro estranhamente se mudou. Não é o que ele diz ou até mesmo a maneira como ele diz isso, mas é consciente de um poder que emana de este homem. Ele é não uma pessoa famosa. Ele é um diário, hardworking vendedor, mas o poder superior está nele, que atravessa ele, operando dentro de sua experiência, e transmite-se a outros. Transmitiu-se a mim. Este capítulo não pretende ser uma dissertação sobre o alcoolismo, embora eu vou usar ainda uma outra referência em conexão com este problema. Cito essas experiências para mostrar conclusivamente que, se houver uma potência capaz de entregar uma pessoa a partir de alcoolismo, esse mesmo poder pode ajudar qualquer outra pessoa a superar qualquer outra forma de derrota, ele pode enfrentar. Há nada mais difícil do que para superar o problema de alcoolismo. O poder que pode realizar esta façanha difícil posso, eu lhe asseguro, ajudá-lo a superar suas dificuldades, sejam eles quais forem. Deixe-me dar ainda uma outra experiência. Narro este incidente para o mesmo fim, isto é, de salientar que existe um poder que pode ser aplicado, desenhado em cima, e que usado misteriosamente, mas certamente dá para as pessoas que demonstrem fé as vitórias mais marcantes. No Hotel Roanoke em Roanoke, Virgínia, uma noite um homem que desde então se tornou um bom amigo me contou a seguinte história. 2 anos antes, ele tinha lido meu livro, Agu editou Estar Confiante. Naquela época, ele foi considerado por ele mesmo e por outros como um alcoólico totalmente sem esperança. Ele é um homem de negócios em uma cidade da Virgínia e é de tal habilidade que, apesar de seu problema com a bebida, ele foi capaz de continuar com sucesso justo. Ele tinha absolutamente nenhum controle sobre a bebida, no entanto, e deterioração evidente estava ocorrendo. 281. Página 282. Ao ler o livro acima mencionado, a ideia era alojada em sua mente que se pudesse chegar a Nova York, ele poderia ser curado de sua dificuldade. Ele veio para Nova York, mas estava morto bêbado quando ele chegou. Um amigo o levou a um hotel e à esquerda dele. Ele recuperou a consciência suficiente para chamar um paquete e lhe disse que queria ir para o Townes Hospital, uma instituição famosa por alcoólatras, presidida pelo falecido Dr. Silkworth, um dos maiores homens no campo do alcoolismo, agora falecido, mas nunca para ser esquecido. Depois de roubar-lhe de $100 ou mais que ele tinha no bolso, o mensageiro o entregou para o hospital. Depois de vários dias de tratamento, o Dr. Silkworth entrou para ver ele e disse: Charles, eu acho que nós temos feito para você tudo o que nós podemos fazer. Tenho a sensação de que você está bem.
Isto não era prática habitual de J.R. Silkworth, e o facto de ele lidou com este caso desta forma faz com que se sinta guiando mão de um poder superior. Ainda um pouco trêmula, Charles fez o seu caminho até o centro. Ele encontrou-se fora da porta do escritório do Marble Collegiate Church, 1 West 29 TH Street, New York City. Ele passou a ser um feriado legal e a igreja foi fechada. Excepto os feriados, a igreja está sempre aberta. Ele estava ali, hesitante. Ele tinha esperança de que ele possa entrar na igreja e rezar. Não ser capaz de ganhar entrada, ele fez uma coisa estranha. Tirou da carteira uma de sua empresa cartões e largou através dos lotes de correio na porta. No instante em que ele fez isso, uma tremenda onda de paz veio sobre ele. Ele tinha um incrível senso de lançamento. Ele colocou a cabeça contra a porta e chorou como um bebê, mas ele sabia que estava livre, que alguma tremenda mudança tinha acontecido para ele, a validade do que é atestada pelo fato de que a partir de que minutos sobre não houve retorno. Viveu na sobriedade completa a partir daquele momento. 282. Página 283. Existem vários recursos sobre este incidente que marcá-lo tão impressionante. Por um lado, o Dr. Silkworth parecia ter libertou do hospital no psicológica adequada, espiritual, e diremos momento sobrenatural, indicando que o próprio médico foi o tema da orientação divina. Quando Charles me contou essa história no Hotel Roanoke 2 anos depois do que aconteceu, eu tinha a sensação de como ele se relacionava-se que tinha ouvido isso antes em detalhes precisos. Mas ele nunca tinha dito-me esta história. Na verdade, eu nunca tinha falado com ele. Ele ocorreu-me que talvez ele tinha escrito a história para mim e eu tinha lido, mas ele disse que nunca me tinha escrito. Eu, então, perguntei-lhe se ele tinha contado a história para um dos meus secretários, associados, ou qualquer outra pessoa que poderia ter relacionado para mim, mas ele disse que nunca tinha contado a história para qualquer outro indivíduo salvar sua esposa. Eu não tinha conhecido ela até que noite. Aparentemente, este incidente tinha sido transmitido ao meu subconsciente no momento em que aconteceu. Por agora eu lembrado-lo. Porque ele deixe cair o cartão no slot mail. Talvez ele fosse simbolicamente reportando ao seu lar espiritual, reportando-se Deus. Foi uma separação dramática e simbólica de si mesmo, de sua derrota e o início de um poder superior, que imediatamente o levou para fora de si mesmo e curou. O incidente indica que se houver desejo profundo, a intensidade de saudade e o sincero estendendo-se para o poder que lhe será dado. Neste capítulo, tem relacionado histórias vitória fora de humano experimentar cada um à sua maneira, indicando a contínua presença e disponibilidade de um power renovando vida, além de mais residente dentro de nós mesmos. Seu problema pode não ser alcoolismo, mas o fato que o poder superior pode curar uma pessoa desta doença mais difícil enfatiza a tremenda verdade relacionados neste capítulo em todo o livro, que não há nenhum problema, dificuldade, ou a derrota que 283. Página 284. Você não pode resolver ou superar pela fé, pensamento positivo e oração a Deus. As técnicas são simples e viável. E Deus vai te ajudar sempre, assim como o escritor da seguinte carta foi ajudado. Caro Dr. Piale, quando pensamos em todas as coisas maravilhosas que teria acontecido para nós, desde que te conheci e comecei a vir para a igreja de mármore, parece que nada menos do que um milagre. Quando você percebe que há apenas 6 anos este mês e foi totalmente quebrado. Na verdade, milhares de dólares em dívida de um completar washout físico e mal tinha um amigo no mundo por causa de meu excesso potável. Você pode ver porque nós temos de nos beliscar cada agora então a perceber que nossa boa sorte não é tudo um sonho.
Como você bem sabe, o álcool não foi o único problema que tive há 6 anos. Tem sido dito que eu era um dos mais pessoas negativas que você já viu. Isso é apenas uma meia-verdade. Pois eu estava cheio de queixas, todos os tipos de irritação, e foi um dos a maioria, impaciente, indivíduos arrogantes supercríticos que você poderia ter conhecido mesmo em todas as suas viagens. Agora, por favor, não acho que eu sinto que eu venci todas essas obsessões. Eu não tenho. Eu sou uma daquelas pessoas que tem de fazer um trabalho do dia a dia em mim mesmo. Mas, aos poucos, tentando seguir seus ensinamentos, eu estou aprendendo a me controlar e ser menos crítica do meu companheiro. E é assim que está sendo liberado de uma prisão. Eu nunca sonhei que a vida pode ser tão cheio e maravilhoso. Atenciosamente. Por que não recorrer a esse poder superior? Foi-os dito para demonstrar que, através dos mesmos métodos você pode obter os mesmos resultados que eles fizeram. Mas a leitura é insuficiente. Agora, por favor, voltar e persistentemente pratica cada técnica dada neste livro. Mantê-la até que se obtenha os resultados desejados. Escrevi este livro para fora de um sincero desejo de ajudá-lo. Será da-me grande alegria saber que o livro tem ajudado você. Tenho absoluta confiança e crença nos princípios e métodos descritos neste volume. Eles foram testados no laboratório da experiência espiritual e prático demonstração. Eles trabalham quando trabalhava.